Olá, amigos. Eu sou o Dr. Marcos Vinícius, psicanalista clínico, e venho até vocês para trazer mais dicas para o seu desenvolvimento emocional. O tema de hoje é a importância do silêncio. Eu pretendo trazer outros vídeos complementando esse tema, porque hoje o tópico vai ser a importância do silêncio verbal. Dentro desse tema, eu quero valorizar o silêncio das palavras. O quanto se desgasta energia com muito falar. O ato de falar compulsivamente, o ato de verbalizar tudo e o tempo todo, faz com que a pessoa ela desgaste energia. E a sabedoria não está nas quantidades de palavras, mas na qualidade e a assertividade das palavras. E é por aí que eu quero trazer algumas reflexões sobre esse tema. Eu fiz umas pequenas anotações ao refletir sobre o tema, que eu quero comentar tópico por tópico com você. O primeiro que eu comento aqui me permita a leitura para que eu possa ir pontuando esses detalhes. Primeiro, precisamos aprender a conter as palavras. O excesso de palavras cansa, desgasta energia. Chamamos de verborragia esse excesso de palavras. Quer dizer, essa parte eu já comentei, que é um desgaste de energia. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou tão cansada. Por que eu estou tão cansada? O ato de ficar falando compulsivamente também traz cansaço, inclusive traz ansiedade. Mas a gente deve falar isso mais para frente um pouquinho. Uma outra consideração é o grau elevado da ansiedade, que é exatamente o ponto que eu estava dizendo ainda há pouco. O grau elevado da ansiedade pode tornar a pessoa um falador compulsivo. Quer dizer, a pessoa que é ansiosa, ela realmente tem a tendência a ser mais faladora, mas fala mais compulsivamente. Inclusive tem pessoas que têm dificuldade enorme de esperar até a sua vez de falar. Ela tem a dificuldade enorme de esperar a sua vez. Ela, enquanto outra pessoa está falando, ela fica ali incomodada, e tem gente que chega até a interromper o outro. Não, deixa eu falar. Isso é uma ansiedade. Você precisa trabalhar isso em você. Essa capacidade de esperar o outro falar. Não é só uma questão de educação, é uma questão também de disciplina. Então, toda vez que alguém estiver falando, você se contenha. Com isso você está contendo a ansiedade. Então, assim como o ato de falar compulsivamente é uma identificação que a pessoa já está ansiosa, ela é ansiosa, o contrário também é verdade. Quando a pessoa fala também compulsivamente, ela também pode ficar mais ansiosa. Compreende isso? Então, de maneira que uma coisa fortalece a outra. Outro ponto que eu pontuei aqui, outro detalhe que eu anotei para a nossa reflexão, para não se perder, foi o ato de falar compulsivamente também eleva a ansiedade, isso já foi falado. Falar menos e observar mais tornará a sua fala mais assertiva e é mais sábio também. Quer dizer, falar menos tornará a sua fala mais assertiva. Até porque você vai ter material ao observar, e também não só observar, mas quando você fala menos, você pensa melhor, você reflete, você amadurece naquele teu pensamento, aquela tua fala, antes de mandar. E quando você fala, você tem a chance de ser mais assertivo, de acertar mais no seu objetivo, de conseguir melhor seu propósito. Outro detalhe é, não responda às afrontas, só quando sentir que é a hora. Mas não fale muito, fale com sabedoria e depois se cale. Não responda às afrontas. Não é todo tipo de afrontas que você deve encarar já como batalha. Está sendo afrontado,
alguém está realmente provocando, seja num relacionamento do casal, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja onde for, na rua, num recinto qualquer, nas relações interpessoais. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Pensa nisso. É sábio. Não é que você nunca deverá dar nenhuma resposta, mas quando tiver que falar, que não vai ser sempre, você fale pouco. Não fale em quantidade, porque o que vale mais é a qualidade das suas palavras. Vamos para outro ponto também. Um outro detalhe que eu pontuei é: não fale sem antes lhe permitir o silêncio. O silêncio antes das palavras lhe dá condição de pensar sobre o que vai falar. Acho que já comentei isso um pouco antes, não exatamente com essas palavras aqui. O que lhe permitirá mais sabedoria nas palavras. Já falei logo no início que realmente quando você para antes de falar, você dá aquele silêncio, permite você realmente processar a tua resposta. Uma outra coisa é: quem não silencia antes de falar, comete mais erros. Pessoas que falam compulsivamente também erram compulsivamente, não é isso? Um outro detalhe: treine ficar alguns minutos do dia em total silêncio. Esse é um grande desafio. Se você tem essa tendência a falar compulsivamente, treinar. Procure fazer exercícios de tentar, durante um dia, separar sempre diariamente um tempinho para você ficar 10 minutos. Comece com 10 minutos. 10 minutos em total silêncio. Sem conexão externa. Um silêncio total. Não é se apropriar de fones para ouvir vídeos, ouvir músicas, não. Total silêncio. Você com você mesmo. Esse momento de meditação, de silêncio, vai trabalhar em você essa capacidade de se conter nas palavras. Depois que você estiver bem nos 10 minutos, aumente para 20 ou para 15 primeiro, depois 20. Tenta chegar meia hora silenciando. O que vai acontecer é que você vai também, ao silenciar, fazer esse exercício, você vai dominar, vai diminuir o seu grau de ansiedade. Porque afinal a ansiedade também vem por essa verborragia, que nós chamamos, é uma palavra diferente, mas é exatamente esse excesso de palavras, o falar compulsivamente, essa verborragia. Fazendo isso, você também estará realmente controlando a sua ansiedade, amenizando e tornando-se também mais sábio. Uma outra coisa que eu também pontuei aqui é: não tente convencer as pessoas com excesso de palavras, mas sim pela sabedoria das palavras. A sabedoria não está na quantidade de palavras. A sabedoria está nas qualidades das palavras. Na qualidade das palavras. Então, pensa nisso também. Procura a pessoa com excesso de palavras, mas sim para saber convencer. Às vezes você quer usar muito argumento e você fala. E você deve já ter reparado que muitas vezes você falou, e depois falou de novo, e você já está cansado ou cansada, porque você observa que pouco se tirou do que você falou. Então você já pode conferir com isso que não são as quantidades, mas as qualidades das palavras. Ok? Um outro detalhe: se você quer realmente praticar o silêncio verbal, terá que se esforçar, pois terá que controlar o seu impulso falador. E isso vai lhe exigir muito esforço, muito aceitação do incômodo do ficar em silêncio. Você vai precisar se esforçar. É uma coisa contínua, uma prática contínua de treinamento. Você vai ver como você vai ficar mais calmo,
também vai ficar mais sábio, suas relações interpessoais irão melhorar, e o melhor de tudo, você ficará melhor com você. Então deixo aqui meu recado, um grande abraço do seu amigo, Dr. Marcos Vinícius.